Nessa aula, vamos ver brevemente alguns métodos para a gente calcular, na verdade, um método para calcular a integral e como é que a gente faria para calcular a derivada utilizando métodos numéricos. Derivada, integral e derivada de uma função. Bom, primeiramente vamos ver como é que a gente faz a derivação numérica, tá? E é da seguinte maneira. Basicamente, a gente aplica a interpolação de polinômio e utiliza n mais um pontos, onde n é o grau do polinômio. E aí a gente, depois que faz a interpolação, calcula a derivada do polinômio em vez da função original. A gente faz isso quando a gente não conhece a expressão da função, por exemplo, quando a gente tem dados de um experimento, ou mesmo que a gente conheça, a gente pode usar esse método numérico, né, de calcular um polinômio que se aproxime da função para simplificar os cálculos da derivada, o cálculo da derivada. Aí, nesse caso, para fazer a derivação numérica, é recomendado fazer a interpolação e não o ajuste de curva, porque a gente quer um que realmente passe por cima dos pontos. E aí, nesse caso, a gente escolhe alguns pontos, certo? Quando a gente tem, no caso, quando a gente não conhece, a gente já tem os pontos que a gente vai usar para fazer a interpolação. Mas quando a gente conhece a expressão, mas não quer fazer a cálculo da derivada de forma analítica, né? Derivada exata, aí a gente vai ter que escolher, né, alguns pontos para poder fazer a interpolação, e a gente pode fazer isso fazendo uma amostragem, ou seja, dividindo o intervalo em n partes e calculando a derivada em cima do polinômio que a gente vai determinar. E aí, quais são os passos para fazer a derivação numérica? Bom, primeiro, a gente vai determinar os n mais 1 pontos para fazer a interpolação. Se não forem fornecidos, a gente calcula. Depois, a gente aplica a interpolação de Lagrange para obter um polinômio de grau n. Né? Então, n mais 1 pontos para obter um polinômio de grau n. E aí a gente deriva o polinômio encontrado, que é uma derivação trivial. Na prática, vamos ver como é que funciona isso. Por exemplo, derive a função abaixo no intervalo de 1 a 4 utilizando o método numérico. A função é seno de x sobre x. A gente tem uma derivada, a gente consegue calcular, mas aqui é só para fins de exemplificação. Então, a função no intervalo de 1 a 4, ela tem essa forma aqui. Então, primeiro passo, a gente vai calcular o valor da função em alguns pontos. Então, a gente vai determinar esses pontos que a gente vai fazer a interpolação, tá certo? E aí que eu escolhi o ponto 1, 2, 3 e 4, ou seja, aqui os pontos são ponto 1, né? No caso, em x igual a 1, o valor do seno de x sobre x é esse valor aqui, 0,5, 6, 7, 8 e 8,5, alguma coisa assim, 85. A gente usa também o ponto 2, né? X igual a 2, x igual a 13, x igual a 4, tá? E aí a gente vai interpolar um polinômio nesses pontos. Daí, a gente aplica o método de Lagrange que já vimos, né, em aula anterior, para poder calcular os coeficientes do polinômio de grau 3. Né? Então, se são 4 pontos, a gente vai determinar um polinômio de grau 3 utilizando o método de Lagrange. Então, a gente vai chegar nesse polinômio aqui. Aí, a gente agora vai plotar o gráfico do polinômio, que é o preto. Então, vou colocar aqui, preto. É o polinômio. Em vermelho é o meu f de x, na minha função seno de x sobre x. Então a gente vê que ele praticamente sobrepõe perfeitamente aqui no intervalo. Então o erro é muito pequeno. Daí agora a gente vai derivar, tá, o polinômio. Então é simplesmente uma derivação, assim, uma derivação simples, né? Então coloca aqui para frente, multiplica, enfim. Vocês já sabem fazer derivada, eu acredito. Derivada simples, né? E aí eu calculo essa derivada. E agora eu quero saber o erro da derivada aqui, numérica para aproximada. Né? Então, primeiro, a derivada analiticamente
se a gente for fazer o cálculo dessa função, a gente consegue chegar nessa expressão. E aí, o valor original da derivada, né, dessa expressão aqui analítica, ela nesses pontos que a gente está calculando, ele tem esse valor. E agora, no ponto da derivada aproximada, então essa aqui agora é a plotagem da derivada, tá certo? No plot, né, no caso do gráfico da derivada, a gente vê aqui o azul sendo a derivada de fato, né, a derivada do f de x, que é a derivada exata, e o vermelho é a derivada aproximada, tá certo? O erro para cada ponto está aqui em vermelho. Então a gente vê que com essa aproximação, com 4 pontos, no caso um polinômio de grau 3, a gente já chegou numa aproximação, ó, que com uma casa decimal fica correto com a analítica. Então tá dando quase igual. Só aqui no ponto 4 deu uma diferençazinha maior, mas nos outros com a casa decimal tá dando certo, igual. Tá certo? Ok. Então, para calcular a derivada, é só seguir esses passos que eu resumi aqui nesse um dos primeiros slides. Então, pega os n pontos, aplica essa interpolação de Lagrange e deriva o polinômio, que é uma derivação bem fácil. A gente monta a tabelinha e calcula o erro, tá certo? Em cada ponto. Agora, para a integração numérica, ela é principalmente utilizada quando a gente não consegue determinar a integral de forma analítica, ou então quando a gente não conhece a expressão da função. Então é muito parecido com a ideia da derivada, né? Mesma situação. Então, só para demonstrar um pouquinho melhor, uma integração que não é possível calcular analiticamente. Então, é impossível calcular exatamente a integral da gaussiana. Essa função gaussiana é da distribuição normal, que é muito utilizada na estatística. Ela possui uma indeterminação e por isso acaba a gente tendo que aproximar. Então, a gaussiana, né, padrão aqui, ela vai ficar bem próxima aqui do eixo x, mas ela não vai encostar. Então ela tem uma indeterminação que impossibilita a gente calcular a integral com precisão. Analiticamente não sai, não vai conseguir. A gente tem que fazer um cálculo aproximado. Outro caso aqui é quando a gente tem, por exemplo, esses dados aqui, que são bem interessantes até, que é o consumo de barris de petróleo, né? O equivalente ao consumo de barris de petróleo no caso de energias não renováveis, né? Fósseis. E aí, por exemplo, tem carvão, os líquidos, né? Que é o petróleo, enfim, gás natural. E aí, aqui o consumo desses recursos naturais foi aumentando. Então, de 1800 para 1900 até 2022, que é mais ou menos onde a gente está, ele foi aumentando bastante. Só que esses dados, eles não seguem comportamento. Se eu quiser calcular qual foi o consumo total nos últimos anos, né, a gente teria que calcular justamente a área dessa parte escura aqui todinha, tá certo? Para saber quanto é que foi o cálculo, quanto é que foi gasto, né, consumido desses combustíveis fósseis. E aí é a área sobre essa curva que a gente teria que calcular. Como não é uma função que tem uma expressão, a gente usa dados experimentais. A gente teria que utilizar alguns pontos aqui. A gente teria que primeiro escolher, né, alguns pontos e aí calcular a integral desses pontos que a gente vai utilizar para calcular a área da curva. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer a integração numérica. E a integração numérica mais simples que a gente tem é justamente com a regra do trapézio. Que significa o seguinte, que a gente vai aproximar a nossa função para um único trapézio. Então, se a gente tem, por exemplo, essa função aqui, y igual a f de x, né, que tem essa curva azul, o que a gente vai fazer? A gente quer integrar entre os pontos A e B. A gente vai escolher o ponto, né, f de x, f de A, no caso, e f de B, traça uma reta, tá, entre os dois,
e uma outra reta aqui para baixo, para cada um deles, e pronto. Assim a gente forma um trapézio. E a gente vai calcular a área desse trapézio e vai dizer que ele vai ser a área dessa integral. E é uma aproximação que pode gerar muitos erros, tá? Quanto mais variar a função entre um ponto e outro, maior será o erro. Mas é um ponto de partida, né, para a gente encontrar um integral. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma função que variasse assim, ó, nesse intervalo, então o trapézio só ia pegar a área daqui de baixo. Essa área aqui de cima todinha, ele ia descartar, ele não ia nem pegar, então daria um erro imenso. Daí, como é que a gente calcula? Mas vamos lá, continuando com essa ideia. Como é que a gente calcula? Se a função for mais comportada, né, então a aproximação vai ser um pouco melhor. Como é que a gente calcula, então, a área do trapézio? Né? Então, basicamente, a gente vai aproximar essa integral para a área do trapézio. E é essa formulinha aqui que eu vou trazer para vocês aqui, como que seria, que na verdade é um trapézio que a gente rotacionou. Então, a gente gira ele nesse sentido horário, e aí a gente tem um trapézio, que nada mais é do que fazer a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se a gente for pensar, a gente pode montar o trapézio, dividir ele em dois pedaços, montar ele, e aí vai dar um retângulo. Então é como se a gente tivesse aqui o trapézio menor de um lado, o maior do outro, e aí por isso é só multiplicar. O Bzinho menor ficaria aqui desse lado, o B maior, então B maior vezes B menor, vezes a altura. Quer dizer, B maior, eu acabei errando aqui, na realidade seria aqui embaixo, né? O B menor com B maior, e aí você multiplica por altura, que vai dar a área do retângulo. Então é como se fosse mais ou menos isso. E aí, é exatamente isso, na verdade. Então, essa é a fórmula de calcular a área do trapézio. Sendo que aqui, a base maior vai ser justamente o valor desse ponto aqui na função. Então, o f de b vai ser a base maior, o f de b. E o f de a vai ser o valor da minha base menor. Tá? A minha altura aqui, na realidade, vai ser a distância entre o b e o a. Então, gente, vamos lá. Continuando aqui. Então, aplicando essa função aqui na nossa derivada, na nossa integral, a gente vai acabar encontrando essa formulinha aqui. Então, a minha integral, né, de f de x entre a e b vai ser aproximada para h sobre 2 vezes f de a mais f de b, que nada mais é do que a mesma coisa que isso daqui, só que aplicado ao meu caso aqui específico da função. Tá certo? E daí, para deixar bem destacado, o meu h, né? Esse meu h, que é a altura do trapézio, corresponde a essa distância entre B e A. O meu f de A vai ser o meu Bzinho menor, né? Que é esse daqui. E o meu f de B, o meu Bzinho, o meu Bzão, no caso, que é o outro lado lá. Então é só somar o f de A e o f de B, multiplicar por h e dividir por 2, que é a distância. Enfim. O problema, então, como eu já comentei, é que utilizar essa regra do trapézio simples vai gerar um erro muito grande, ou pode gerar um erro muito grande. Como, por exemplo, aqui nesse caso, ó, um exemplo de erro. Então, vamos supor que eu quero integrar a função 1 sobre x no intervalo de 1 a 7. Tá? Então, 1 começando aqui e 7 terminando aqui. Então, nesse caso, eu estou querendo, se eu utilizar a regra do trapézio, eu vou fazer uma reta entre os dois pontos, montar o meu trapézio e calcular essa área alaranjada aí. Que, substituindo aqui na minha fórmula, né, eu vou ter... sim, tem mais um detalhe, né? Fazendo desse modo, né, com o trapézio, essa área verde está ok, faz parte. Só que essa área vermelha ele vai perder, quer dizer, ele vai acrescentar. Então vai ficar um erro correspondente a essa área vermelha daqui de cima. Aí vamos calcular para saber exatamente quanto é esse erro, né? Sim, só para mostrar como é que a gente calcula, né? Então, como eu falei, é B menos A. Então, essa distância entre A e B corresponde a 7, né, que é o meu ponto final, menos 1, que é o meu ponto inicial, e dá 6. Esse é o H, a altura do trapézio. O f de x0 seria o f de A. Então, é o f de 1, que é o meu primeiro ponto. Tá? X igual a 1. E aqui x igual a 7, que é o f de B, 1 sobre 7. Por quê? É 1 sobre x, então. 1 sobre 1 mais 1 sobre 7. Né? A minha função, meu f de x é igual a 1 sobre x. Acho que ficaria melhor botar f de x aqui, mas
Enfim. Então, com a regra do trapézio, eu calculei que é aproximadamente 3,4286. Só que essa função, ela tem uma solução analítica. A solução analítica é aproximadamente ln de x. O ln de x entre 7 e 6, então daria ln de 7 menos ln de 1. ln de 1 é 0, ln de 7 é 1,9459. Então, se vocês forem ver, uma diferença considerável. Pela regra do trapézio, deu 3,4286 e pela minha função o valor correto é 1,9459. Então, se eu calcular o erro, ele vai dar exatamente 1,4827, que corresponde a essa área aqui vermelha. Então, é um erro grande, é um erro, se você for ver, aí mais de 50% de erro. Outro erro aqui drástico, assim, bastante grave, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, este polinômio, eu quero calcular a integral dele com a regra do trapézio. O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, eu vou gerar esse trapézio. Ó. Esse ponto da direita ele é ligeiramente mais alto que o ponto da esquerda, é um trapézio também. Então, eu vou calcular com a minha formulinha. Pela regra do trapézio, vai dar 0,1728. Se eu fizer a solução analítica, vai dar esse outro valor aqui, tá? O valor exato. Então, isso vai me dar uma diferença de 89,5%. Toda essa área aqui de cima, ele descartou, ele não considerou na regra do trapézio, né? Utilizando a regra do trapézio simples. Ele simplesmente descartou essa área de cima. E aí, para melhorar isso, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dividir em vários trapézios. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, nessa função aqui, a integral desse ponto vermelho aqui para esse outro ponto vermelho, a gente faria um trapézio aqui, mais ou menos assim, e aí calcularia essa área aqui com vários erros, né? Então, a gente teria, por exemplo, essa área marcada aqui, eu vou marcar de verde. Então, essa área verde aqui, essa área verde todinha de erro, ainda teria essa área verde outra aqui gigante de erro. Então, tudo isso de erro, tá certo? Que a gente estaria incorrendo nesse erro. Mas se a gente gera vários pequenos trapézios menores e calcula a área de cada um desses trapézios menores, aí a gente vai ter o trapézio repetido, a gente vai ter um erro menor. Porque nada mais, o erro vai ser, ó, essa parte vermelhinha marcada aqui, ó. Aqui vai ter um erro que vai estar faltando, aqui vai estar a mais, aqui vai estar a menos, aqui vai estar a mais, aqui vai estar a menos, faltando, né? Enfim, e aí no fim a gente vai ter um erro final. Como é que funciona essa regra do trapézio repetido, né? Basicamente eu estou dividindo aqui os vários trapézios, né? Todos eles vão ter ó, a mesma altura. O H ele tem que ser igual. Vou dividir igualmente, tá certo? E vou calcular ó, o trapézio entre x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4 e assim por diante. Cada um desses pares de pontos. Então, a minha integral vai ser aproximadamente a área, o somatório das áreas dos trapézios, que vai ser esse integral do trapézio repetido. Do trapézio repetido. Então, isso nada mais vai ser do que eu fazer a área do trapézio 1 com a área do trapézio 2, com a área do trapézio 3, 4 até o final. Que aí eu marquei aqui novamente para vocês, que vai dar exatamente, no caso, o primeiro trapézio é esse amarelo, o segundo é o verde e o último é esse azulzinho aí. Daí, mantendo aqui a marcação, se eu expandir né, esses cálculos de área, eu posso isolar aqui o H sobre 2 e fazer o somatório. E aí, se vocês observarem, o meu primeiro f de x ele aparece apenas uma vez no somatório. Veja que eu não estou com ninguém aqui no lado esquerdo e ninguém aqui no lado direito. Não tenho. O meu trapézio é somente para dentro. Então, na realidade, tá igual, vou fazer assim. Meus trapézios estão aqui dentro desse intervalo. Então, o f de x0 ele só aparece uma vez e o último f de x ele só aparece uma vez. Enquanto que os internos, olha, ele vai estar aparecendo tanto nesse trapézio, o x1, né, quanto no trapézio do lado do x1. Então, trapézio primeiro vai ser x0 e x1 e o segundo é x1 e x2. Então, o x1 aparece duas vezes.
O x1 e o x2, todos do meio, esses amarelos, vão aparecer duas vezes. Então, eu posso simplificar ainda mais essa equação para o f de x0, que é o primeiro, e o último, e duas vezes o somatório de todos os f's que estão dentro, né? Os internos, que não é nem o primeiro nem o último. Então, a regra do trapézio repetido é assim. Eu vou aproximar a minha integral para esses trapézios aí internos. E aí vamos para um exemplo, né? Então, quero calcular a integral de x ao cubo logaritmo neperiano, aqui não, neperiano não, logaritmo na base de Euler, né? De x pela regra do trapézio repetido. Então, eu vou dividir, e aqui ele está pedindo no problema para dividir em 4 subintervalos, ou seja, fazer o m igual a 4. Então, nesse caso aqui, qual é o primeiro passo? Eu calculo a largura dos intervalos, né? Eu calculo o h. Tá? Então, se o intervalo final da integral é 3 e o inicial é 1, né? Então, eu vou fazer 3 menos 1 e divido pela quantidade de subintervalos. Então, nesse caso, os intervalos vai ser de 0,5. Ou seja, se eu tenho aqui... aqui é como se tivesse assim, né? Acho que eu não botei o gráfico, mas... basicamente, se eu tenho um intervalo, né? Entre 3 e 1, e eu quero dividir em 4 subintervalos, então eu vou ter que dividir em 1, 1,5, 2, 2,5, e o 3 na verdade ficaria mais para cá para o lado, né? A gente apagou tudo. Então seria mais ou menos assim, certo? Então, se eu quero dividir em 4 subintervalos, eu vou fazer o 3 menos o 1 e dividir pela quantidade de subintervalos, eu vou obter meio, que é justamente o h, né, que eu estou querendo calcular aqui, que é a largura, não, a altura dos trapézios. Então é só aplicar essa fórmula. Pego o maior menos o menor e divide pela quantidade de subintervalos. E aí, agora eu vou calcular os pontos que delimitam o intervalo. Tá? Então a gente vai simplesmente calcular, aqui nesse meu gráficozinho, eu vou calcular, ó, esses pontos aqui de cima. Vou colocar de verde fica mais claro, né? Então eu vou calcular, ó, f de x0, f de x1. Então eu vou calcular esses f de x aqui. São esses pontos que delimitam os intervalos. Então, ó, eu tenho... Primeiro eu calculei o x. Como é que eu faço para calcular esse x aqui, né? É simplesmente pegar o início do intervalo. Se o intervalo começa em 1, né? E o meu h, minha altura dos trapézios é 0,5, né? 0,5. Então eu só faço somar. 1, o próximo é 1,5, aí 1,5 mais meio, 2, mais meio, 2,5, mais meio, 3. E agora eu vou calcular o meu f de x, que nada mais é do que aplicar essa função, né? Aplicar a função aqui no meu x. E aí, para mostrar no Excel como eu aplico essa função, ó, é simplesmente fazer aqui, ó. Na minha célula ao cubo, vezes o log do x na base de Euler, certo? Do constante de Euler, que é o exponencial de 1. Essa função para poder fazer o ezinho. E aí cada uma das células faz isso e aí você vai chegar nesses valores. Pronto. Aí agora eu vou calcular a soma da área dos trapézios, tá? Para poder aplicar a minha fórmula. Veja, se vocês estão vendo aqui, ó, a fórmula do trapézio repetido eu pego o primeiro f de x, pego o último f de x e o somatório de todos os intermediários, né? Então, eu vou aplicando na fórmula, ele correspondente aqui, nesses pontos, seria assim. O somatório desses intermediários, né, vezes 2, mais o primeiro, mais o último. Daí eu multiplico isso pela altura, né? Lembrando que o meu h que eu calculei é 0,5, né? E divido por 2. Daí eu coloquei aqui, substituindo cada um dos termos, né? Então seria o somatório, ó. Aqui está o somatório, né? Aí aqui está o número 2. Certo? O primeiro e o último termo.
faço e resolvo a equação e eu chego na minha regra o meu valor calculado aproximado. Então, e aqui só para um destaque, né, que eu realizei a soma sempre fazendo a aproximação. Quando eu calculei cada um desses f's aqui, eu fiz a aproximação arredondando para 4 casas, e por isso que deu esse dígito final aqui, 0,9. Dependendo de como você fizer, pode dar 10, 0,3, 10, enfim. Mas é aproximadamente 18,03. E aí, queria mostrar para vocês aqui que o erro vai decrescer. Nesse caso aqui, eu não encontrei a solução analítica, eu só calculei a integral. Daí agora, eu quero mostrar para vocês como é que o erro ele diminui quando a gente aumenta a quantidade de trapézios. Então vamos supor essa equação aqui de velocidade em função do tempo, tá? Eu quero calcular a integral dela pela regra dos trapézios. Se eu utilizo apenas se eu faço a solução analítica, né, eu vou encontrar o valor exato, que é 10, o valor mais próximo, mais exato possível que eu consigo é 10,6667, né, 6666, enfim. No caso, 4 casas decimais é 6667. E daí, se eu vou utilizar 2 trapézios, significa que eu estou utilizando 3 pontos, né? Então, tem aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Aí, no lado esquerdo aqui eu tenho o meu primeiro trapézio, que na verdade, para essa função, acabou ficando mais para um triângulo. Eu tenho aqui o meu segundo trapézio, que está muito mais próximo de um triângulo também. Mas assim, ainda pode se considerar como um trapézio, em que um do Bzinho é 0, né? E aí, eu aplico a minha fórmula, certo? Faço aqui o somatório, aí certo? Aí nesse caso, não eu tenho 2f de x1 porque são só 3 pontos. Então é somente a área, né, desses 3 aqui, e aí eu só considero esses 3 e a área fica sendo 8. Então 8 deu um erro aqui, ó, de quase 2, né, para a solução analítica que é a correta. Se eu aumento a quantidade de trapézios agora, olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá certo? Então agora são 4 trapézios e 5 pontos. Na realidade aqui, nesse slide eu cometi um pequeno deslize aqui. Não são esse M, na realidade eu quis dizer a quantidade de pontos que eu vou utilizar. Ou então, mas eu quis, o mais apropriado para o restante dos slides é o número de trapézios. Então é N, que é o número de trapézios, igual a 2. Então aqui no caso fica N de nada igual a 4, que são 5 pontos, né? Então aqui se são 2 trapézios e aqui 4 trapézios. Aí a área que eu obtive com 4 trapézios foi 10. Então esse 66667 corresponde a esse errinho que está aparecendo aqui, ó, essa sobra que está faltando, tá? Essa pequena barriguinha aqui. Se eu utilizo, no caso aqui é N, né? 2, opa, tá certo aqui, 4 e 6 trapézios. Se eu utilizar 6 trapézios, aí o erro já diminui. Veja que a barriguinha, ó, ela deu uma diminuída, certo? Então, com essas barriguinhas diminuindo, então eu diminuo o erro. Veja que agora, ó, antes era 10 preciso, né? Agora já é 10,3704, já diminuiu o erro. E com aqui é N, e aqui é 2. E com 30 trapézios, fazendo os cálculos, a gente encontra já, ó, uma aproximação bem melhor, que aqui a primeira casa decimal está certa. Se a gente fizer também uma aproximação, enfim, a primeira casa decimal já ficou correta. E aí é isso. Conforme a gente aumenta a quantidade de trapézios, a precisão também aumenta. E assim eu termino. Então, com esses conhecimentos aqui, esse simples essa técnica, eu vou querer que vocês apliquem, né, ela para uma quantidade maior de trapézios e simplesmente vocês vão ter que replicar essa fórmula, certo?
com os vários trapézios para uma quantidade maior. E aí, com isso, vocês conseguem calcular, tá? Vocês podem utilizar o Excel para poder fazer uma tabela maior do que essa, né? E calcular a área no caso embaixo da curva, que é a integral.